Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de biologia. Mais uma vez comigo, o professor Diego Feitosa, que nós iremos ter agora aula sobre sistema nervoso. Super importante, aula que faz parte do nosso bloco de fisiologia e que estará aqui com todas as informações disponíveis para vocês. Então, sem muitas conversas, sem mais delongas, vamos direto à nossa tela introdutória. Vamos lá? Tá aqui, ó. Sistema nervoso é o objeto de estudo de agora. E para começar a falar sobre esse assunto, nada mais justo do que começar falando das células ou da célula mais importante desse sistema. Essa célula, ninguém mais, ninguém menos do que o neurônio, que é essa amarelinha que já está aí na sua tela. O neurônio é uma célula muito importante que nos ajuda a transmitir impulsos nervosos, como vimos na nossa aula de histologia há um tempo atrás. Os neurônios, eles possuem dendritos, que são essas ramificações que você vê aí em volta do corpo celular. Existe uma grande quantidade de organelas no interior do corpo celular, como o núcleo, como o retículo rugoso, tudo que você está vendo ali dentro. E ainda o axônio, que é esse prolongamento desse neurônio que termina nas terminações do axônio, que são essas que aqui estão. Isso tudo faz parte do neurônio. Volta aqui para mim. Esse assunto a gente andou conversando quando falamos de transmissão do impulso nervoso, quando eu expliquei que o impulso nervoso ele é unidirecional, que começa nos dendritos, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e chega até as terminações do axônio. Dessa forma, a gente consegue mandar informações desde a cabeça até o dedão do pé. E vice-versa. Se você pisa numa taxinha, se você pisa num prego, a informação que começa no pé, nos dendritos do neurônio do pé, chegarão até o seu processador central, que é o seu encéfalo, para ser interpretado e dizer a você que, olha, tem alguma coisa no seu pé que precisa ser evitado. Tudo bem até aí? Bom, queridos, o que eu quero que vocês saibam aqui, nesse momento, é que existem outras células que ajudam o neurônio nesse sistema. Por exemplo, os oligodendrócitos, por exemplo, as células de Schwann. Esses dois aí são células que ficam em volta do axônio e que geram o que a gente chama de bainha de mielina, uma proteção gordurosa em volta do axônio que acelera a transmissão do impulso nervoso, que a gente também andou comentando lá na aula de histologia, mas eu vou mostrar para vocês de novo. Olha aqui no slide, essas roxinhas, arroxeadas que estão aqui no desenho, essas aqui, ó, tá vendo? Essas são as células que formam a bainha de mielina. Elas abraçam o neurônio e fazem com que ele fique protegido, digamos assim, mielinizado. Bom, e agora, para completar, eu quero que você veja aqui do lado direito que existe uma região final na terminação do axônio, que é toda essa região que aqui se encontra, ela é a responsável pela transmissão do impulso nervoso no espaço entre neurônios. Aqui embaixo, olha onde eu estou marcando agora, nós já temos um dendrito de outro neurônio. Então, existe uma conexão que não se toca entre a terminação de axônio de um neurônio com o dendrito de outro. E o meio se chama fenda sináptica, onde os neurotransmissores são liberados. Esses neurotransmissores, eles serão responsáveis pela transmissão daquele impulso nervoso porque estimularão os canais de sódio na membrana do próximo neurônio. Beleza? Volta aqui para mim. Tudo isso é uma grande revisão de histologia para recordarmos como acontece a transmissão do impulso nervoso. Os neurotransmissores serão mais utilizados e falados na aula de hoje. Existem neurotransmissores, como serotonina, como dopamina, que são estimulantes, que fazem o seu encéfalo a ficar mais estimulado. E outros neurotransmissores, como o GABA, que é o ácido gama-butírico, que são depressores, que podem diminuir a atividade do seu sistema nervoso central. O controle da quantidade desses variados neurotransmissores é que vai determinar o seu estado de humor, vai determinar como você se encontra e como você vai se desenvolver ao longo daquele dia ou daquele momento que você esteja passando. Muitos problemas, como depressão ou como transtornos de ansiedade podem ser causados por excessos ou reduções abruptas desses neurotransmissores. Por isso que você sempre deve, procurar um médico especializado
para saber como que anda a sua cabeça. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma primeira divisão anatômica desse sistema nervoso para que a gente possa falar de alguns detalhes e processos que acontecem. Vamos lá para o slide. A gente tem aqui a divisão anatômica que separa o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é tudo isso de vermelho que eu estou marcando, ó. Pegou aí? Tudo isso de vermelho que eu marquei. O que é isso de vermelho aí, Feitosa? É o encéfalo que você tem dentro da sua cabeça, encéfalo, e a medula raquidiana, que é esse tubo gigante amarelo do meu desenho que está descendo pelas suas costas. Medula raquidiana e encéfalo. Volta para mim. Ué, mas o nome não era cérebro que tinha dentro da cabeça? Alto lá. Cérebro é uma parte do seu encéfalo. Ele tem outras partes que também são consideradas e também vão ser estudadas aqui hoje. E a medula raquidiana não é a coluna vertebral, não. Coluna que fica em volta da medula. Medula é o que está dentro da coluna. É bem mais mole, bem mais flexível, feita de neurônios e, se rompida, pode levar a pessoa à paraplegia ou à tetraplegia, que a gente vai falar já já sobre esse assunto. Falando em problemas, em acidentes, esse sistema nervoso central, ele tem uma certa proteção, que são os ossos do crânio, que são a coluna vertebral, que eu comentei agora com vocês, e as meninges, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas, só para que a gente possa ainda terminar esse slide que está aqui na tela, dá uma olhadinha nele de novo, a gente tem aqui, ó, no sistema nervoso periférico, quem seria ou o que seria o sistema nervoso periférico? Perceba você que tem vários nervos fininhos, desenhados de amarelo, que estão saindo da medula. Acompanhou comigo aqui no desenho, alguns maiores que descem pela perna, tipo nervo ciático, ok? Esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele é composto dos nervos mais os gânglios, que são regiões de aglomerados de corpos celulares. Isso tudo forma o sistema nervoso periférico. Então, volta para mim. Sistema nervoso central é onde há o processamento da informação, a transmissão da informação, a passagem, que é o caso da medula, e o sistema nervoso periférico é a distribuição dessa informação. Se lá na aula de histologia eu havia comparado o pensamento, a transmissão do impulso nervoso, como se fosse um pequeno choque elétrico, eu poderia aqui agora, na nossa aula de sistema nervoso, dizer que os nervos do sistema nervoso periférico, eles são como se fossem fios que levam essa eletricidade para determinadas partes do nosso corpo. Ok? E, voltando à situação da paraplegia e da tetraplegia que eu citei, quando você corta, quando você rompe a medula, você tem um rompimento do fio principal que leva a informação para o restante do corpo. Tudo bem? Então, queridos, sabendo disso, vamos ao slide. Aqui a gente já tem aquela história sobre a proteção do sistema nervoso central. Bom, primeiro a pele, que fica do lado de fora do seu encéfalo, tá bom? Essa pele é uma proteção que você possui. Depois o osso. O osso que você possui logo abaixo daquela pele é uma proteção muito importante. Abaixo do osso você não tem direto o cérebro ou o encéfalo encostando, roçando no osso. Não, ia dar problema. Você tem 3 meninges, 3 membranas super importantes. A mais dura fica por fora, dura mater, coladinha no osso. A aracnoide fica embaixo da dura mater e ela tem um contato bem íntimo com essa tal dura mater. É uma intermediária. Entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço que eu vou pintar de roxo para você. Esse espaço que está aqui, ó, sendo pintado, olha só, tá vendo? Isso aqui fica cheio de líquido. Esse líquido é chamado, puxei seta, de licor. E não é licor não, hein? Isso aí é para tomar depois da sobremesa. Licor é um líquido, pode voltar para mim, que é cheio de água, né? Já que é um líquido, mas também tem proteínas que defendem o nosso encéfalo, como anticorpos, por exemplo.
Então, ele acaba funcionando como uma barreira física e uma barreira química contra agentes patogênicos também. Quando você bate, quando você cai, bate com a cabeça no chão, a sua cabeça, o seu encéfalo não sofre tanto porque ele possui esse líquido em volta dele protegendo. Caso a pessoa tenha um acúmulo de líquido nessa região, ela pode ter um problema chamado de hidrocefalia. E aí esse líquido vai ter que ser drenado de tempos em tempos. É uma situação bem complexa que a pessoa vai precisar de um acompanhamento médico mais próximo. Tudo bem? Vamos ao slide, continuando. Agora cheguei no sistema nervoso central, no desenho aqui na imagem do que eu estou chamando o tempo inteiro de encéfalo. Agora você entende por que eu não estava chamando de cérebro. Olha só, cadê o cérebro? Procura, cadê? Não achei? Cadê? Tá aqui, ó, córtex cerebral. O córtex cerebral é tudo cinza que você tá vendo aí na sua tela. Então, ó, essa região inteira aqui, vamos comigo, essa região inteira é o seu cérebro. Pô, Feitosa, isso aqui é tudo, pô. Claro que não é tudo. Olha direito que você vai entender. Se você perceber, a gente tem uma região que eu tô pintando de roxo aqui agora, olha só, que não faz parte do cérebro. Essa região que tá aqui na sua nuca é chamada de cerebelo. Tem outras funções, já eu falo. Existe uma outra região que está marcada aqui, muito importante, vou fazer de laranja, é a hipófise. A hipófise, ou melhor, essa região que se encontra a hipófise, que eu vou fazer de laranja aqui também, ó, é o hipotálamo. Então, tudo isso aqui, ó, é o hipotálamo. E essa região que eu estou pintando aqui de laranja é extremamente importante para a nossa evolução, para a nossa vida. Vou comentar isso com vocês também. Ainda tem o bulbo, que está aqui marcado embaixo de verde. Tem a ponte, que não está escrita aqui, mas é logo embaixo do bulbo. Seria aqui assim, a ponte, que faz a ligação com a medula, tá bom? E ainda tem o cérebro médio, que é o mesencéfalo, que fica na parte mediana aqui do nosso encéfalo, mais ou menos aqui nessa região a gente tem o mesencéfalo. Bom, deixa eu apagar meus rabiscos e vamos ao que interessa, que são as funções. Dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho. Seguinte, acredita-se que a parte mais primitiva do nosso encéfalo, aquela que se originou primeiro durante a formação dos primeiros cérebros, dos primeiros encéfalos, foi justamente o hipotálamo. Porque o hipotálamo é uma região que ele controla funções básicas da nossa vida, como, por exemplo, a fome, a sede, o sono, o sexo e a raiva. São 5 emoções básicas, primitivas, que nos faz conseguir interagir com o ambiente de forma mais responsiva, menos intuitiva. A região de cima do hipotálamo é a região do córtex cerebral, ou telencéfalo, o cérebro que a gente havia comentado. Essa região, ela tem a capacidade de promover emoções mais elaboradas. Então, o amor, a tristeza, a noção de cidadania, coisas complexas, sororidade, empatia, tudo isso é processado, elaborado nessa região que nós, Homo sapiens, temos mais desenvolvida do que outros animais. Um cachorro, por exemplo, ele tem essa região, proporcionalmente falando, menor do que a nossa. Então, quando você pisa no rabo, sem querer, de um cachorro, ele vira para trás para te morder, sem pensar diretamente, porque a raiva que foi gerada nele não conseguiu ser processada tão elaboradamente como na sua cabeça é processada. Tudo bem que a gente tem seres humanos que parecem literalmente cachorros, né? Daqueles que você encosta, toca neles e os caras já viram, qual foi, não sei o quê. É um cara que não está usando o potencial telencefálico que ele possui. Mas isso aí já é outra história, já é um ponto fora da curva. O que eu quero que você entenda é que as emoções mais elaboradas são processadas na região superior do nosso encéfalo. E na região inferior, no hipotálamo, a gente tem essas emoções menos elaboradas, mais primitivas. Bom, a gente vai ver isso melhor também no sistema endócrino, que eu vou explicar para vocês quais são os hormônios produzidos pelo hipotálamo, tanto na região da hipófise quanto no hipotálamo propriamente dito. E aí você vai entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Aqui eu quero mesmo que você entenda a anatomia dessa estrutura e algumas funções, como, por exemplo, o cerebelo. O cerebelo, que está aqui no slide, ó, dá uma olhadinha aí. O cerebelo, ele tem essa parte aqui, né, roxa que eu tinha pintado antes, ele tem uma função muito importante que é de controlar o nosso equilíbrio. Então, junto com alguns órgãos que ficam dentro do seu ouvido interno,
tipo, equilíbrio foi ótimo, né? O equilíbrio, tipo o labirinto, o famoso labirinto, aquele que, quando está inflamado, causa labirintite, certo? Então, junto com o cerebelo, pode voltar para mim. Ele é responsável por te dar uma noção de equilíbrio, de posicionamento global espacial. É como se fosse o seu giroscópio, que é um aparelhinho que a gente tem dentro dos celulares modernos, que provavelmente foi pensado através do que é um labirinto dentro do nosso ouvido. A gente vai ter uma oportunidade de falar melhor sobre isso. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos para o slide para que eu possa fazer a transição e entrar aqui, ó, na medula espinhal. Medula espinhal é a região, né, medula raquidiana, que eu também citei esse nome, que é o grande transmissor dos impulsos nervosos e o grande facilitador da chegada dos impulsos nervosos às demais partes do corpo. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para a medula espinhal. Vou pegar minha caneta preta aqui. Existe uma espécie de borboleta desenhada dentro da medula. Olha só, estou fazendo aqui em cima. Essa região é chamada de H medular. Essa região, ela é cheia de corpos celulares. Então, por isso que ela é meio acinzentada, como você está vendo. Os axônios, eles estão nessa parte que eu estou fazendo as listrinhas, que é essa parte mais amarela. Faz todo sentido, sabe? Vê aqui rapidinho para mim, ó. Porque os corpos celulares estando dentro, os axônios, eles acabam saindo, levando a informação para fora da medula. Então, é mais comum termos axônios do lado de fora da medula e corpos celulares do lado de dentro, formando esse tal de H medular que eu citei para vocês. Muito bem. Tem mais uma característica anatômica da medula que a gente precisa saber. Dá uma olhadinha de novo. Vamos supor que essa pessoa dona dessa medula que você está vendo aqui esteja deitada, ok? Então, do lado de cima ou do lado de baixo fica a barriga dela. Eu vou dizer que aqui embaixo está o lado da barriga, ou do ventre dessa pessoa. E aqui em cima está o lado das costas dessa pessoa. Ou seja, a gente vê no desenho que tem um grande ramo que sai da medula levando neurônios. Aqui é um nervo, isso aqui que eu estou puxando, certo? Olha só, é um nervo. Mas é um nervo que está saindo do lado das costas daquela medula. Então, a gente vai dizer que esse aqui é um nervo dorsal, tá bom? É um nervo dorsal. Você veja bem, tem um nervo saindo na parte de baixo. Esse nervo, puxei seta, tá? É chamado de nervo ventral. Então, característica anatômica que eu quero que você saiba é que existem nervos que saem do ramo dorsal, da parte das costas, digamos assim, da medula, e nervos que saem da parte ventral, digamos assim, da parte da barriga, que está aquela medula, do posicionamento anatômico dela. Volta aqui para mim. Até aí tudo bem. Até aí, né, nada demais. Agora, o que você vai ter que gravar em relação a isso? No nervo dorsal, nós temos uma saída de neurônios sensitivos. E no nervo ventral, nós temos uma saída de neurônios motores. Diabo é isso, Feitosa? Neurônios sensitivos são aqueles que levam a informação dos músculos para o sistema nervoso central mais próximo, seja a medula, em algum lugar, ou seja diretamente o encéfalo. Sensitivo, ele sente. Neurônios motores são aqueles que levam a informação do sistema nervoso central para os músculos, para os órgãos efetores, para os órgãos que vão trabalhar. Então, no ramo dorsal, nós temos a chegada de neurônios sensitivos, todos organizados em nervos. Vou mostrar isso para você no próximo slide. Enquanto no ramo ventral, na parte que, digamos assim, está para a barriga do indivíduo, nós temos os neurônios organizados em nervos motores. Tudo bem? Estamos entendidos em relação a isso? Bom, sabendo disso, eu vou escrever isso que eu falei agora para você no slide. Olha aqui no slide. Nervo dorsal, setinha para frente, estamos falando de neurônios sensitivos que a gente tem dentro. Nervo ventral, estamos falando de neurônios motores. Estamos juntos até aí, então, né? Olha o que a gente está falando nesse slide aqui, cara. De arco reflexo. O que é isso, arco reflexo? Seguinte, pensa que o médico te dá uma batidinha no joelho. Olha aqui, ó. Martelinho. Pá! Bateu na tua patela.
Na hora que esse martelinho bate, se liga na seta vermelha, o impulso nervoso vai. Vai, filho, vai. Ele vai com tudo e chega dentro da medula. Quando ele chega na medula, observa esse ramo aqui, ó. Ele se conecta, esse aqui, que eu tô marcando. Ele se conecta direto com o neurônio motor. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui para fazer a marcação. Esse daqui, ó, olha aí, tô fazendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele se conecta direto, onde eu tô aqui, com o neurônio motor. Ué, se conecta direto com o neurônio motor, esse neurônio motor manda direto, olha a seta, vai, e pro seu músculo da coxa. E aí você mexe a perna sem querer, sem pensar. Volta para mim. Dá para fazer isso em casa, tá? Isso aí é uma das coisas que você pode fazer em casa. Deixa a perna pendulando, pede para alguém dar uma batidinha, ou você bate embaixo da patela, que é o osso do seu joelho. Bate devagar, tá? Não bate forte, não. E aí você vai sentir que a sua perna vai mexer sozinha, sem seu encéfalo mandar. Esse é o menor arco reflexo que nós temos no corpo. É o arco reflexo patelar. Só envolve 2 neurônios na história toda. Só envolve o neurônio que manda a informação e o neurônio que traz a informação de volta. Então, dessa forma, a gente tem um reflexo muito rápido e que é utilizado pelos médicos para avaliar se outros problemas existem no indivíduo, porque se esse reflexo não estiver funcionando muito bem, nós temos um indicativo de vários problemas associados à formação do sistema nervoso desse indivíduo. Beleza? Em alguns casos, esses neurônios eles podem se conectar com neurônios associativos dentro da medula. E aí, a gente tem a informação sendo mandada para o encéfalo. Dessa forma, você tem a ciência de que você vai mexer a perna. Então, seria diferente essa situação. Ok? Muito bom. Vamos lá, passando o slide. Vamos para o próximo. Cheguei naquela que eu falei sobre o sistema nervoso periférico. Prometi a vocês que eu ia mostrar sobre os nervos. No sistema nervoso periférico, falando um pouquinho de anatomia deles, a gente tem uma amostra de como que esses nervos se organizam. Esse bagulho amarelo gigante que está na sua tela é um nervo, beleza? Esse nervo que está aí aparecendo, ele tem tecido conjuntivo em volta, ele tem vasos sanguíneos dentro para poder nutrir os neurônios e ele tem um monte de neurônio. Esses neurônios formam as fibras nervosas que nós possuímos. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui está sendo mostrado é um neurônio, essa fibra nervosa aí. E aí, nós temos conjuntos dessas fibras nervosas, ou seja, um nervo, volta para mim, é uma espécie de fio de alta tensão, tipo, sei lá, aqueles fios da operadora de energia da sua cidade, cheio de mini fios dentro, que seriam os neurônios, beleza? Se o nervo, ele só manda neurônio para o sistema nervoso central, ele é um nervo sensitivo. Se ele é um nervo que só manda neurônios do sistema nervoso central para os órgãos efetores, ele é um nervo motor. Agora, se ele é um nervo que manda neurônios tanto para um lado quanto para o outro, aí ele é um nervo misto. Então, tem 3 tipos de nervos: sensitivos, motores e mistos. Tranquilo? Muito bom, já se ligou nisso, mas por que estava escrito no meu slide paraplegia? Fica aqui comigo um pouquinho, olha só. Se você tiver um rompimento da medula espinhal, isso é um problema muito grave, tá? Porque se o rompimento foi abaixo da linha dos seus braços, tudo que tiver abaixo desse rompimento não receberá mais energia, no caso de transmissão do impulso nervoso. Suas pernas param. Então você, né, tomara que não, nunca vai acontecer isso, o indivíduo fica paraplégico. Ele tem metade do corpo funcionando, 2 membros funcionando e outros 2 não funcionando. Agora, se o corte, se o rompimento é mais grave e acontece no nível do pescoço, da cervical, da coluna cervical, aí o indivíduo fica com todo o corpo paralisado, aí o indivíduo fica tetraplégico. Tetra porque os 4 membros não se locomovem. Tudo bem? Muito legal, vamos passar para o próximo slide. A gente tem aqui uma outra divisão, mas agora é uma divisão fisiológica. Vou escrever isso para vocês aqui, ó. É o sistema nervoso periférico sendo dividido de forma fisiológica. Então, é a fisiologia dele. Esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático e autônomo. Somático e autônomo. Volta aqui rapidinho para mim. Somático, nós
temos os nervos que levam a informação para órgãos que você controla. Como é que esses nervos levam informação? Pelos neurônios. E tem bainha de mielina? Como perguntaram para mim, tem bainha de mielina. A bainha de mielina está ali em volta dos nervos e a fibra nervosa em volta da bainha de mielina, que está em volta dos neurônios, desculpa. E a fibra nervosa, ela é o conjunto desses neurônios que estão todos ali também mielinizados. Tudo bem? Pamela. Enfim, o que acontece na fisiologia do sistema nervoso periférico? Os nervos que levam a informação para os músculos, esses nervos, eles são chamados de somáticos. Por exemplo, seu bíceps, se você quiser contrair ele, você pensa e você contrai. Você relaxa e é feito. Esse músculo é inervado por nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico somático, ou seja, voluntário. Mas existem algumas regiões do seu corpo que elas funcionam no piloto automático, tipo o seu coração. Então não é um nervo que sai do seu encéfalo e leva a informação para o coração para que ele bata e você controle. Você não precisa controlar o coração. Então, o seu coração está ligado diretamente a uma região do seu encéfalo que controla no piloto automático ele. E esses nervos que ligam diretamente ao coração são nervos, volta para o slide, que fazem parte do sistema nervoso periférico autônomo. Já que não é você que controla, vai ser necessário que haja no piloto automático alguém que acelere e alguém que desacelere. Se eu estou falando de coração, olha só, eu preciso de alguém que acelere e alguém que diminua a velocidade do coração, o ritmo do coração. Quando é você que controla, volta para mim. Você escolhe quando você vai contrair mais rápido o bíceps e quando você vai parar de contrair. Você escolheu. Não precisa de dois nervos ou dois tipos de nervos. Pegou a ideia? Então, o sistema nervoso parasimpático e simpático são ramificações do sistema nervoso autônomo que faz parte do sistema nervoso periférico. É muito nome, né? Mas é porque é uma divisão fisiológica, tá bom? E antes era uma divisão anatômica. Olha no slide, acompanha aí, olha só. Sistema nervoso simpático. Você veja que saindo da medula, da torácica 1, por exemplo, da T1, tem um nervo. Esse nervo tem um gânglio, um conjunto de corpos celulares, que manda informação com mais neurônios para o coração. Tem lá saindo da T2 outro nervo com gânglios. E esses gânglios mandam informação para o pulmão, para os brônquios. Você vai ter que gravar todos esses? Não, não vai ter que gravar todos esses. Só na aula de anatomia da faculdade. Nesses daqui eu só quero que você saiba que o sistema nervoso simpático, em todos esses órgãos que eu botei aqui, ele tem a função de preparar esses órgãos todos para uma situação de luta e fuga. Volta para mim. Pá! Te dei um susto? A ideia era essa. Se eu não conseguir, paguei mico. A ideia é que você entenda que quando você toma um susto, alguém grita do seu lado, rapidamente o seu corpo libera adrenalina. E essa adrenalina vai correr pelo seu sangue, fazendo com que todos os órgãos fiquem prontos para você ou lutar ou fugir. Nesse caso, você está aí no seu celular, no seu computador, nada está acontecendo, no seu ar-condicionado, se Deus quiser, né? Ou no seu aquecedor, se você mora no sul do Brasil. Enfim, e você não vai precisar nem lutar, nem fugir, tá de boa. Só estraguei tua noite aí, que você vai ficar agora, outro dia, enfim, com um pouquinho de adrenalina no seu organismo. Mas numa situação real, assim, no dia a dia, é importante você estar pronto. Imagina, você mora aqui no Rio de Janeiro, tiroteio, começa tal, bala pra tudo quanto é lado, tu tem que, meu irmão, ou lutar ou fugir. Lutar não é uma boa ideia, né? Não é legal. Então é melhor fugir. E aí fugir muitas vezes é se jogar no chão, fazer um rolamento, coisa que os cariocas estão acostumados. E eu, como bom, sei como funciona. Então, você precisa, nesse caso, estar pronto para isso. Sua pupila tem que dilatar, para você ver toda a luz que tiver no local. Você não vai ter os softbox maravilhosos que a gente tem aqui. Você precisa conseguir enxergar o máximo de luz possível. O seu coração precisa bater rápido, com força, para poder jogar sangue para tua perna, para tu correr, sair voado daquele local.
Isso é o sistema de luta e fuga. Todos os órgãos que eu vou mostrar no slide para você agora, eles vão responder para realizar esse procedimento. E aí vamos dar uma filosofada aqui rapidinho, que é bem interessante. Pode ficar aqui comigo rapidinho por enquanto. O que acontece é o seguinte. Houve uma época que o ser humano vivia na savana da África Oriental, na formação, eu ia falar uma palavra bonita aqui, no limiar não é a palavra que eu quero, não. Enfim. No momento em que a nossa espécie começou a surgir. Cara, lá na savana era um bagulho doido. A coisa era muito, muito, sabe? Ou era matar ou morrer, ou era correr ou se esconder. Era leão contra ser humano, tá ligado? Então, assim, a coisa não era bem fácil como é hoje em dia. Não tinha pistolinha, não tinha espingarda, carabina, que nem o pessoal que caça bicho faz. Ridículos, mas enfim. O que acontece é que lá, quando você ouvia que tinha um leão perto, meu irmão, você tinha que correr com tudo. Você tinha que se esconder, dar teu jeito de subir na árvore, enfim. Então, o sistema de luta e fuga nessa época foi algo fundamental para a gente chegar vivo até aqui nesse momento que a gente chegou. Entendeu onde eu quero chegar? Não entendeu ainda? Vou te falar. Qual é ou quais são os leões do mundo moderno? Só se for o leão do imposto de renda. Né? Você chega lá, faz a sua declaraçãozinha, pá, caraca, vou pagar 3.000. Isso é um verdadeiro leão moderno. E você, cara, acredite, libera adrenalina quando você faz o imposto de renda. A cada número que você bota, você vai ficando pensando, será que vai dar? Será que vai dar? Será que não deu? Será que deu? Aí chega no final, tu bota, eita, meu Deus, ferrou. Você vai liberar adrenalina naquele momento. E aí você vai ficar estressado. O estresse é algo da sociedade moderna porque a gente libera essa adrenalina para situações em que nós nos preparamos corporalmente falando para luta e fuga, mas a gente nem luta e nem foge. A gente chora na frente do computador quando chega com a conta do cartão, a conta do sei lá. Enfim, antigamente era a conta do celular, né, que bombava, ficava muito alta, agora ficou melhor. As operadoras mudaram isso. Ou seja, outras atividades tiveram que ser elaboradas pela sociedade moderna. Yoga, massagem, uma viagem em Petrópolis, essas coisas, ou Campos do Jordão, né? Gramado, Canela, essas coisas é que relaxam a gente hoje em dia, para fazer com que o nosso sistema nervoso simpático, ele fique um pouco mais tranquilo, um pouco menos ativo. Mas vamos parar de historinha, vamos ver quais são as atuações dele nos órgãos. Olha só, no slide. Dilata a pupila para você enxergar mais. Inibe a salivação, porque você não precisa comer nem digerir nada agora nesse momento. Por isso, sensação de boca seca. Acelera o coração, né? Aquela palpitação que você sente. Relaxa as vias aéreas para deixar elas mais abertas para você respirar melhor. Libera a glicose para você fazer mais energia com essa glicose nos seus órgãos. Inibe a digestão, porque você não precisa agora de sangue nos seus órgãos internos. Você precisa de sangue mesmo nos seus músculos. Estimula a secreção de adrenalina, que a gente havia falado. Inibe a motilidade intestinal. Você não vai fazer cocô nesse momento. Relaxa a bexiga. Volta aqui. Relaxa a bexiga? Para quê? Para você ficar mais leve. Na hora do susto, tem gente que se urina, ou não. É para o seu corpo ficar mais leve para você correr mais. Tá vendo aí? Volta. E aí, estimula o orgasmo. Hã? Não entendi isso não, Feitosa. Como assim? Volta para cá. Essa parte é legal. Quando começa uma relação sexual, né, aquele momento quente, aquela coisa que vai ficando cada vez mais interessante, o sistema nervoso que vai estar ativo, até para promover a ereção peniana, o entumecimento vaginal, é o sistema nervoso parasimpático, que eu vou mostrar para você no próximo slide. Ele que estimula isso a acontecer. É o sistema nervoso do relaxamento, do momento depois da comida, depois do alimento e tal, durante a sua digestão. Mas, durante a relação sexual, quem faz ou estimula o orgasmo, tanto masculino quanto feminino, é uma mudança abrupta de atuação de sistema nervoso parasimpático para sistema nervoso simpático.
Então, o orgasmo é o que é, a sensação que é, justamente por conta dessa mudança abrupta que acontece durante a relação sexual no seu ápice. E aí você sim libera adrenalina logo quando acontece o orgasmo. Na verdade, você libera para acontecer o orgasmo. Beleza? E aí, só aproveitando essa historinha de orgasmo e tal, vale a pena ser nervoso central. Por que que acontece de muitos homens, e até mulheres também, perderem aquele clima, né? Vou falar um português claro, acho que eu posso, né? E aí o cara broxar naquela situação. Por que que acontece isso? Porque ele está nervoso ou ela está nervosa durante o momento que era para estar com o sistema nervoso parasimpático ativo. O início da relação é o sistema nervoso parasimpático que estimula o crescimento do órgão masculino, o entumecimento do órgão feminino. E depois, na hora do orgasmo, é o sistema nervoso simpático que deve atuar. Se há uma inversão disso, ou se o cara começa nervoso, ou se a mulher está nervosa, não há uma estimulação do sistema nervoso parasimpático, porque está cheio de adrenalina. E aí, né, falando um pouco de sexualidade humana, tem adrenalina, porque a pessoa está nervosa, e aí por vários motivos podem acontecer. Tudo bem? Vamos ver aqui no slide rapidinho o que seria, ou como seriam, as atuações do sistema nervoso parasimpático. Ele contrai a pupila, estimula a salivação, lembra que é para digestão, diminui a frequência cardíaca, porque agora não preciso de muito sangue em partes muito longe do corpo, preciso mesmo de sangue no interior, na parte medial do corpo. Então, ali no estimular a digestão, eu vou sintetizar glicogênio, porque agora a glicose está entrando no fígado, está entrando no músculo. Contraio as vias aéreas, porque não há necessidade de alta irrigação pulmonar. Estimula a atividade intestinal para facilitar a digestão e a produção de fezes. Contrai a bexiga, porque não há necessidade do indivíduo ir ao banheiro nesse momento. E olha, estimula o entumecimento, que é aquilo que eu falei do início da relação sexual, tá bom? Então, sistema nervoso simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Pode voltar aqui para mim. E são controlados por neurotransmissores diferentes. Vamos lembrar disso antes de eu terminar a aula. A adrenalina foi o que eu mais citei. E quem é o neurotransmissor que estimula o sistema nervoso parasimpático a ficar ativo? É um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Tudo bem? A adrenalina, sistema nervoso simpático. Acetilcolina, sistema nervoso parasimpático. O primeiro, sistema de luta e fuga. O segundo, o sistema do relaxamento, aquele momento de tranquilidade ao longo do seu dia. Queridos, foi muito bom essa aula descontraída com vocês hoje. Acho que eu brinquei mais do que deveria, mas foi bom porque você dá uma relaxada, até porque esse bloco de zoologia é bem difícil. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente tem aula de sistema sensorial, que é um complemento dessa aula, e aí, até a próxima, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.